Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Hoje a gente tem um convidado super especial, a gente vai falar aqui sobre o mundo de startups. E antes de apresentá-lo, eu vou falar do nosso patrocinador, a Nuvem Shop. Para você que ainda não conhece a Nuvem Shop, sabe que é uma plataforma de e-commerce, mas não qualquer plataforma de e-commerce, é simplesmente a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Eles têm mais de 90 mil clientes ativos na plataforma. Nessas últimas semanas, eu passei contando para vocês todas as principais funcionalidades que tem na plataforma. Então você pode voltar a escutar lá e também pode entrar no site deles para conhecer um pouquinho mais. Olha só, todos os ouvintes do Excepcionais têm uma condição super especial se você se cadastrar pelo link excepcionais.com/nuvenshop. O que você vai receber? 25% de desconto na primeira mensalidade. E não é só isso, você também vai receber 30 dias gratuitos e também isenção de 90 dias na transação. Então vai lá, excepcionais.com/nuvenshop e mostra para o mundo para que você veio e do que você é capaz no empreendedorismo. E agora eu vou conversar com meu amigo Fred Santoro, que é um conterrâneo. Para quem não sabe, eu sou meio baiano, o Fred também é, e ele vai contar tudo aqui pra gente. Ele é o Head de Startups da AWS Brasil. Seja bem-vindo, Fred! Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar falando aqui nesse podcast excepcional. Oh, valeu, cara. Que feliz que você aceitou o convite. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu sei que hoje é um dia especial, você tem reuniões importantes e mesmo assim você veio, então obrigado, cara. Com certeza. Todo dia é um dia especial, né? Eu procuro curtir a vida ao máximo, mas realmente hoje, assim como qualquer começo de ano, né? É bem apertada a agenda mesmo. Muito obrigado aí pela compreensão. Valeu, cara. Pô, você é meu conterrâneo, você nasceu em Salvador, na Bahia? Ou você nasceu no interior? Não, na verdade eu nasci na França, bicho. Ah, você tá de brincadeira. Eu passei a infância na França, entre França e Estados Unidos. É mesmo? Meu pai que é baiano. E aí eu morei a adolescência e fiz faculdade em Salvador, na Bahia. Você fez UFBA, né? E aí, que você estudou lá? Administração. Administração. Quando eu era pequeno, inclusive, eu não falava português. Eu e meu irmão, a gente se falava em francês, inclusive. Meus pais ensinavam um pouco do português pra gente. E hoje, né, com muito orgulho, eu falo francês com sotaque baiano. Sensacional, cara. Que demais, cara. Que experiência incrível. Isso, você tem boas memórias? Foi uma época que você conseguiu trazer alguma coisa pro seu presente, além do francês fluente? Excelentes memórias, né? Sinceramente, eu me considero muito afortunado por ter convivido na cultura francesa aí, na boa parte da minha infância, até os 11 anos de idade, né? Então, me permite ter uma visão mais global, né? E enfim, eu tento enxergar as coisas pela posição dos outros sempre, né? Pelo outro lado da pessoa que está na mesa, né? E isso me permitiu também, desde cedo, conviver com pessoas de várias culturas, vários credos, várias religiões, várias raças, origens, enfim. Isso, sem dúvida, a França me ensinou muito nesse sentido. Além de, obviamente, ter me ensinado a comer muito bem, né? E tomar bons vinhos, né? Que eu sei que você também gosta, né? Com certeza, com certeza. E você também foi para os Estados Unidos, você comentou? Foi mais ou menos um bate-volta que você ficava fazendo? Eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos. Meu pai era pesquisador, era cientista. Que legal. Então meu irmão nasceu nos Estados Unidos, justamente logo quando eu nasci, pouco tempo depois, a gente foi para os Estados Unidos também. E aí a gente teve a oportunidade de ser alfabetizado. Na verdade, a primeira escola foi nos Estados Unidos, né? Lá em Nova York. Caraca, que demais, cara. E hoje você trabalha numa empresa, apesar da sede Brasil, você trabalha numa empresa americana, né, cara? Sem dúvida. Inclusive, fica a dica para todo mundo. Eu tive essa sorte de, desde cedo, estar exposto e aprender diferentes idiomas, né? E se não fosse o inglês da minha vida, eu jamais teria entrado nessa empresa, né? O que é realmente um diferencial, e recomendo todo mundo aí que está escutando, né, a pensar nisso desde cedo em suas carreiras. Não somente em inglês, que hoje já é pré-requisito, né? Mas pensar também no espanhol, que é muito importante também para o nosso mercado latino-americano. Eu imagino que, cara, o seu dia é inteiro em inglês, né? E um pouco espanhol também. Espanhol também. De vez em quando em português, com pessoas maravilhosas como você e nossos clientes. Mas é verdade, a maior parte das comunicações nossas eu tô em inglês. E, cara, assim, tem muita gente que fala assim, pô, depois que a oportunidade veio, eu aprendo lá. Não existe isso, né, cara? Você tem que chegar já fluente, né? Nem passa na entrevista, né? Exatamente. No nosso caso, a maioria absoluta das posições, né, corporativas, vamos falar assim, o inglês é pré-requisito, né? Então, realmente, as entrevistas são feitas em inglês, tá? O feedback é escrito em inglês, tudo faz parte dessa cultura nossa, de justamente ter acesso a ser treinado lá nos Estados Unidos, né? A estar falando com líderes globais, né? Que acabam tendo uma proximidade importante, e para isso é fundamental o inglês fluente, né?
Cara, você tocou em empresas importantes aqui no começo da sua carreira, né, cara? O que que você pode contar pra gente da sua trajetória de lá, que você falou, puta, cara, isso foi uma experiência muito bacana que eu vivi, você foi country manager de empresas, hoje você tá como head de startup da AWS. Conta, cara, brevemente, assim, o que que você trouxe de interessante até você chegar aqui pra ser head de startups da AWS? A história é bem interessante, na verdade. Precisaria de muito tempo para explicar em detalhes, porque eu tentei muito fazer coisas diferentes, inovadoras, e isso tem um preço muito alto, né? Eu tentei ser empreendedor por muito tempo e acabava que intercalava isso com posições executivas, né? Porque, infelizmente, eu quebrei mais do que acertei como empreendedor, né? Então, justamente essa empatia que eu tenho pelo founder, né, veio justamente dessa experiência minha de tentar empreender. Eu morei 4 anos na Espanha, onde eu fui country manager de uma empresa uma food tech australiana, e depois abri minha própria empresa. Né? E infelizmente já foi bem difícil lá, e eu trouxe isso, na verdade, eu trouxe aprendizados do que as pessoas têm que evitar fazer. Eu não tenho nenhuma fórmula de sucesso, mas senão eu era bilionário, né? Cara, não é fácil, né? Você deve viver, eu, por exemplo, sou cliente da AWS, desde o começo da empresa a gente tá lá. Você deve assistir de camarote, porque você deve ter um papel muito parecido com o investidor, eu fico imaginando, né? Porque o seu papel é, cara, muito relacionamento com todas as principais startups, né? Sinceramente, é um pouco diferente do que de camarote, tá? A gente mais se posiciona na cozinha mesmo, na tá? Cozinha, ajuda, mão na massa. Exatamente, tá? A gente entende, né, que a importância da nuvem, né, que é o produto principal aí da AWS, né? A AWS, vou aqui resumir para os ouvintes que não conhecem, né? Justamente a entrega de serviços pela internet, né? A cloud. Tá? Hoje são mais de 200 serviços que vêm desde hospedagem, computação, né? A serviços relacionados à inteligência artificial, a conexões entre empresas e seus clientes finais, né? Via chat, via voz, via vídeo, né? Enfim. E situações de uso de cases para IoT, de internet das coisas, ou de segurança, ou mobile. Enfim, essa é a nuvem que permite com que grandes empresas nascem sem precisar investir em data center físico. Ao contrário de alguns poucos anos atrás, que qualquer escritório, por menor que seja, né, tinha a necessidade de comprar servidores físicos, né? E ali não somente impedir um capital, né, de uma forma antecipada, mas também fazer com que o risco do negócio fosse bem maior, Total. pelo fato de ter que travar dinheiro antecipadamente. Então, há 15 anos, né, vai fazer 16 agora em 2022, a Amazon, que é um e-commerce, né, começou com livros, foi para CDs, e aí foi evoluindo, roupas, hoje tem de tudo, né, de brinquedos e produtos para pets em vários países do mundo. Ela percebeu que tinha criado uma estrutura que seria muito interessante para outras empresas também, que a estrutura que ela preparou para o e-commerce dela, que já tinha um tamanho muito forte naquela época, estava preparada para atender os picos de demanda de Black Friday, de Natal, mas que na prática boa parte do ano não estava sendo utilizado. Ocioso, né? Exatamente. E foi aí que a gente entrou a gente desenvolveu esse novo mercado, né, que na prática é o segundo mercado que a gente conseguiu aí realmente trazer um valor diferenciado. Primeiro foi e-commerce e agora cloud, onde a gente lançou 7 anos antes de qualquer concorrente. E isso nos permite que grandes empresas realizem sonhos. E para isso está lá, faltando o que está a pergunta, na cozinha com eles, ajudando. Para mim é um orgulho muito grande liderar um time que dorme e acorda pensando em ajudar startups. É isso que a gente faz. Então não é exatamente o mesmo trabalho do investidor não, mas com certeza é extremamente gratificante. É mais profundo, né? Eu me recordo, cara, eu sou da velha guarda também, né? Eu sou do começo da internet, eu vivi o início da internet e tal. E todas as empresas que eu trabalhava, a gente tinha que fazer investimento em investidor. Eu me lembro que na época aqui que a gente começou a ter um pouquinho mais de investimento, do GP Investimentos, olhando. O Pactual tinha um fundo de investimento também naquela época. Você olhava os planos de negócio, boa parte do dinheiro a ser investido era em hardware. Olha que maluquice. Você sai de um modelo de negócio onde você não precisa mais investir em hardware para investir no negócio. Então, se você parar para pensar, o cerne da AWS fez com que essa cena de novas empresas pudessem ser possíveis, né? Porque antes talvez não tivesse sido, né? Exatamente, sem dúvida a gente tem a consciência que te ajudou muitas empresas a realmente nascerem, né? A se viabilizarem, porque eles só consomem, eles só pagam pelo que consomem, é pay as you go o modelo.
Tá? Então, eventualmente, se der alguma coisa errada, você pode rapidamente aí fazer o deploy, né, do que você lançar. E aí faz realmente você agir, com muito mais agilidade, você vai conseguir inovar mais, testar mais, errar mais, mas de uma forma muito mais barata. Né? E, obviamente, com um custo mais previsível, sem você precisar se programar para o pico da sua demanda. E sim, você se organizar de acordo com o que você está sentindo ali de crescimento exponencial. Você mesmo, na época do Nubank, com certeza sabe muito mais do que eu os benefícios de usar uma cloud da AWS. Né? Pelo amor de Deus, e a gente foi extreme users, né? Os usuários extremos assim de AWS. E eu lembro que a gente automatizou tudo. A gente fez um case tão interessante lá, que a gente usava as lambdas para automatizar deploys de coisas para nós mesmos. Então vinha um programador, precisava de um novo banco de dados para fazer um teste, cara, eu comitava alguma coisa num repositório, já trigava as lambdas que faziam tudo acontecer. Então a gente chegou num nível tão extremo, e pô, já não tô no Nubank há 2 anos, imagino como não está hoje pós-IPO, cara. E eu vou te dizer que foi possível tirar um banco do absoluto zero a um dos bancos mais extremos em tecnologia, né, de tipo de tecnologia, de quantidade de código, de linguagens de programações mais modernas, bancos de dados mais modernos, coisa que, cara, eu nunca vi em nenhum outro banco, né? Então, cara, tudo isso foi graças à AWS, cara. Não, e sem dúvida, a gente aprende muito com nossos clientes. Na verdade, você acabou de citar o exemplo aí de arquitetura serverless, né? A Lambda. Enfim, esse é um típico caso aí que te escutou os clientes que poderiam estar interessados nisso, né? Eles não falaram exatamente que era isso que eles queriam, mas nas entrelinhas eles entenderam que eles iam gostar, né, de testar essa arquitetura serverless, né? Ao contrário do banco de dados Aurora mesmo, que você conhece bem melhor que eu também, que esse sim os clientes pediram pra gente, tá? Ou seja, na verdade, 90% dos produtos que a gente lança, os clientes pedem pra gente. E 10% é tipo Lambda, que a gente entende ali que eles podem ter interesse. Então, a nossa cultura é essa, é trabalhar working backwards, a partir da necessidade dos clientes. A gente aprende junto com os clientes e aí a gente tenta a atendê-los da melhor forma possível, pensando nos seus próprios clientes, que na verdade a gente não fez o serviço, a gente não criou as soluções somente pensando nas empresas que utilizam a gente, como o caso do Nubank, mas a gente também pensa pelo lado dos correntistas, né, do Nubank. Isso é uma coisa muito importante. Cara, vocês também investem nas startups, né, no sentido de que algumas vezes vocês dão crédito para ajudar essas startups a se desenvolverem e tal, e eu fico imaginando como deve ser bacana quando você vê quando uma startup dá certo e se torna um unicórnio, como o Nubank se tornou. Quando você vê esse montante de relacionamentos que vocês devem fazer dando super certo, né? Isso deve trazer uma receita relevante, né? Deve ser muito estratégico o papel que vocês têm na companhia, né? Sem dúvida, é extremamente relevante, são números públicos, inclusive, né, a participação da AWS aí na companhia como um todo, ainda que são empresas bem diferentes, com lideranças diferentes, né, a AWS dentro da Amazon representa um número interessante, mas mais do que isso, quando a gente vê um cliente se tornando um unicórnio ou crescendo muito, né, de forma exponencial, a gente fica muito feliz porque, na prática, eles estão resolvendo os problemas da sociedade de uma forma mais eficiente. Toda startup nasce a partir de um problema, né? Esse é um clichê que eu adoro repetir. E isso é fantástico, a gente está participando dessas histórias, de ver a sociedade fundamentalmente terem seus problemas resolvidos de uma forma mais viável, mais eficiente, mais rápida, né? Porque a gente permitiu aí que startups, grandes empreendedores que pensam diferentes, conseguiram aí de alguma forma aí mudar a sociedade, né? Então, para a gente esse é o maior benefício, sem dúvida. Fred, você que acompanha o mundo de startup há bastante tempo, e até internacionalmente, como é que você tem visto assim, a evolução? Qual que é a sua análise hoje olhando para o mercado brasileiro de startups? Você acha que a gente está evoluindo? Em que pontos? Onde que a gente precisa evoluir mais? O que você vê de oportunidade para a gente melhorar ainda mais, para esse ecossistema se fortalecer cada vez mais? Perfeito. Realmente eu trabalho com startup há mais de 20 anos, muito antes de startups se chamarem startups. Né? E naquela época, você sabe muito bem, era praticamente impossível captar um investidor, né? Então é fato que mudou tudo. Né? Não vou dizer que está mais fácil, mas pelo menos hoje, educação é muito mais fácil, porque tem muito conteúdo bom na internet, inclusive de graça. Tá? Tem muito mais pessoas querendo trabalhar em startups, né, se arriscar em startups. Um grande amigo meu, CEO de uma empresa que com certeza vai se tornar um unicórnio, me comentou algo que eu achei bem interessante quando ele foi no Israel, né, que trabalhar em startup estava passando um MAM test.
as mães começaram a aceitar. Né? Quando você e eu, na nossa geração, na época você tinha que ser o engenheiro, o advogado ou médico. É isso aí. Né? Eu realmente optei por não ser nada disso. Né? Tive a vida um pouco mais complexa, mas hoje, sem dúvida, o mercado evoluiu bastante, principalmente com a entrada aí nos últimos 4 anos, eu diria, de grandes players internacionais, como, por exemplo, o SoftBank. Né? Esse ano também a gente tem visto aí cada vez mais a atuação do Tiger Global, enfim, já tem grandes VCs aí, Venture Capitalists, né, que estão aqui participando e compraram essa briga aí faz tempo, mas realmente o mundo mudou completamente. Ano passado teve um crescimento de quase 300%, chegou a 9,4 bilhões de dólares em Venture Capital nesse país. Então, sem dúvida, né, ainda que os cheques estão aumentando, os tickets estão aumentando, ainda tem muita oportunidade para aquelas startups que estão nascendo agora. Isso é uma das minhas metas pessoais, é estimular o investimento anjo. Né? Aqui no Brasil, o que é que falta? Sem dúvida, falta muita coisa relacionada à infraestrutura. Eu acho que é preciso, né, afirmar que em relação ao apoio do Estado, né, de uma forma geral, poderia mudar, né, move the needle, né, como a gente fala, poderia mudar aí para todo mundo, facilitar a criação de startups para resolver problemas, basicamente porque hoje a gente vê startups ainda, graças a Deus, né, e ao trabalho de muita gente boa, aprovaram-se o marco legal de startup, mas a startup hoje paga imposto igual. Né? Independente de lucro ou do prejuízo, aí se a gente compara com a realidade dos Estados Unidos, é outra. Então, qual é o estímulo que o investidor anjo tem de se arriscar tanto? Né? É difícil financeiramente falando. Existe a questão da paixão, da empatia, né? Mas enfim, tem muita coisa a melhorar. Eu acho que, sem dúvida, o empreendedor brasileiro é um dos caras mais ousados que existe no planeta Terra. Hoje são mais de 18 mil startups, aí, segundo o Slink Hub. Isso eu fico muito feliz, que são pessoas que, com certeza, já falharam muito, mas estão tentando novamente. Tá? E eu costumo, quando você fala, né, em relação a... Eu fico muito feliz quando a startup vira um unicórnio, isso é com certeza. Mas eu fico ainda mais quando eu vejo aquele cara que quebrou uma vez e faz uma segunda e consegue ser viável. E chegar em unicórnio, realmente, assim, hoje tem 21 no Brasil, na história. É raridade, né? 25 mesmo, quando virou IPO, né? Mas eu fico feliz mesmo, é que historicamente esses caras aí vão continuando. Quando acontece, né, que na segunda ou na terceira vez ele consegue dar certo, isso aí me dá realmente muito mais ainda paixão de continuar tentando ajudar. Cara, isso que você falou me dá uma agonia, porque todo mundo que faz investimento em startup tá investindo para trazer retorno, cara, no médio prazo. Ninguém tá esperando que o dinheiro volte em 1 ano, 2 anos, né? Pô, os fundos de investimento expiram entre 8 e 10 anos, ou seja, é investimento, cara, de médio e longo prazo, né? E aí você vê alguém acreditando numa ideia que pode gerar muito emprego, que pode gerar riqueza para uma cidade, para um estado, para um país, e aí essa empresa gasta uma fortuna de imposto, sendo que aquilo ali pode matar ela, porque aquele dinheiro poderia fazer com que ela se tornasse viável no curto prazo, né? Então, cara, eu que, cara, tô vivendo isso na pele depois de 7 ou 8 anos sem empreender, e, cara, de novo vem aquela sensação que você fala, meu Deus, olha quanto de imposto a gente tá pagando num negócio que eu não sei se deu certo ainda, se vai dar certo, porque leva tempo pra você ter essa certeza, pô, agora o negócio engrenou, agora o negócio tá dando certo, né? Quantas startups morreram que poderiam estar vivas por causa da falta disso aí que você acabou de falar, né? Sem dúvida, eu sou um caso vivo disso aí, eu tenho algumas soluções aí que eu tentei lançar que eu não tenho dúvida que daria muito certo se tivesse um fôlegozinho extra, né? Mas, enfim, com certeza... vou continuar apoiando quem quiser tocar ideias diferentes como essas que eu tive no passado, porque a gente tem essa oportunidade de ter uma plataforma como essa sua aqui para te falar. Eu acho que de alguma forma vai influenciando pessoas a melhorarem, seja do público ou do privado, a trazer assim formas diferentes de pensar e fomentar a educação e empreendedorismo, que para mim são os 2 pilares que vão mudar a história desse país para melhor. É o que a gente mais precisa. Você acabou de falar aí, quantas pessoas aí você já contratou que estão muito melhor depois de ter passado pela startup e agora, eventualmente, se não seguir na startup, estão mais prontas para ou criar sua própria startup ou trabalhar em uma empresa, né? E aí agregar mais valor para suas famílias, consumir mais e, obviamente, inclusive, pagar mais imposto. Né? Então, assim, essa roda tem que girar e não pode fazer uma geração de empreendedores todas bancar esse risco. Então, sem dúvida, minha intenção é cada vez mais estar influenciando pessoas, né, chamar a atenção para essa necessidade de permitir, né, que a gente possa pensar em resolver problemas de maneira mais eficiente com muito menos risco. Né? Total. Você que vive muito, você trabalha numa empresa americana, vai muito para lá, toda hora eu te vejo por lá. O que você vê
dos Estados Unidos que você acha que seria factível a gente trazer para cá? Sem pensar, obviamente, em aprovação política, né? O que seria interessante a gente trazer de startups ou de alguma regulação, algum benefício que você acha, puta, cara, isso daqui poderia mudar o jogo pro nosso universo aqui no Brasil? Você tem alguma palpite em relação a isso? Sem envolver o governo, que é especificamente o que está falando em relação a, eventualmente, aí, benefícios de tributários, né? Enfim, ou até trabalhista, né? Que cada vez mais já até que melhorou nesse sentido pouco. Deu uma melhorada, preciso, né? Afirmar isso. Mas eu acho que a propensão a diminuir, né, a taxação daqueles que querem investir em startups também. Né? Se não diretamente da empresa, para pelo menos aqueles que estão pensando em investir algum dividendo, alguma coisa que às vezes não pode não ser de outro mundo para aprovar, mas eu entendo que possa ser mais fácil, vamos falar assim, do que para a empresa especificamente. Então, assim, fomentar o investimento do anjo, né? Que lá nos Estados Unidos você sabe muito bem que o cara só paga imposto, né? No caso, se tiver lucro naquele negócio. E aí ele faz com que ele diversifique mais o investimento dele em startups, em coisas de alto risco. Né? Então, assim, isso, mas obviamente ainda é um sonho quase utópico de pensar nisso, mas não deixa de ser eu falando aqui, Fred Santoro, né? Não especificamente o cara da AWS, mas isso é minha vontade de pessoa física mesmo, é estimular, né, que governantes comecem a pensar diferente, se eventualmente não precisa ser algo a nível federal, é alguém ali pequenininho começar a pensar diferente, como a gente vê aí que grandes cidades no Brasil que já se posicionaram assim, como grandes ecossistemas de startup, por exemplo, Floripa, né, o BH, e São Paulo, obviamente, que já é um dos maiores polos do mundo, e eu sou completamente apaixonado por essa cidade. Mas se a gente comparar, né, Estados Unidos e Brasil, cara, a gente ainda está infinitamente distante. Eu me lembro de ter visto um artigo de um empreendedor, cara, que ele falou assim, quer saber, deixa eu fazer um mapa. O cara fez um mapa. Ele falou assim, conversei com 10 investidores. Aí ele botava lá os 10 investidores. Aí esses 10 investidores me indicaram para esses 50. E ele foi fazendo um mapa, cara, e no fim das contas ele acabou conversando com tipo 200 investidores para conseguir de fato fechar um round. E acabou ficando, eu não me lembro o nome da startup, mas foi uma startup que deu super certo. Normalmente os ouvintes lembram dessas coisas e posta aí nos comentários do YouTube se alguém lembrar que case é esse. Eu fiquei muito assustado, cara, porque esse artigo deve ser, sei lá, 5, 10 anos atrás e já tinha 200 investidores. E eu olho investidores, cara, de venture capital, não tô falando juntando investidor anjo. Cara, a gente vê aqui no Brasil, você não conta em 2 mãos a quantidade, talvez 3 mãos na quantidade de investidores. Ainda tem muito chão, né, cara, pra gente... Sinceramente, mudou muito. Mudou muito. Hoje eu vejo que a gente acompanha muito próximo. Uma das coisas que a gente faz é justamente apoiar startups através de parceiros investidores. Legal. E hoje são quase 1000 já associações aí, de alguma forma ou de outra, de anjos, de investidores. Juntando os anjos, né? Exato, que estão aí investindo em startup. Então isso nos alegra bastante, né? Total. E a gente, quando você falou aí da questão dos créditos, sim, a gente distribui créditos, né, de uso de serviços da AWS, que é o programa Activate, através de parceiros investidores, através de associações, como por exemplo a Associação Brasileira de Startups. Né? Meu investidor, eu consegui através do meu investidor. Pois é, entendeu? Então é assim a forma que a gente tem de chegar a mais startups em todo o Brasil, né? E os créditos da Activate, a gente já ajudou mais de 140 mil startups no mundo. Já cedemos mais de 3 bilhões e meio de dólares. Né? E 3 bilhões de dólares foram o que vocês investiram. Em créditos. A gente não tem equity por isso, a gente faz, porque a gente obviamente sabe que as startups precisam de menos risco para inovar. Né, para aprender a lidar com a ferramenta, para testar novas funções ali, para ver se o cliente dele vai curtir ou não. Então, assim, a gente acha que justo nesse momento inicial da startup, a gente ajudá-los nesse sentido, e sem dúvida é uma estratégia que tem dado muito certo, porque a gente continua com a Activate aí a nível global, apoiando aí grandes unicórnios aí pelo mundo e grandes startups e as futuras grandes empresas também que estão se formando todos os dias, né? Hoje o Activate é tão importante, porque você vê o impacto que tem isso aí nas startups, mas eu no meu LinkedIn, vira e mexe, recebo mensagens assim de pessoal, você ajudou a gente não somente a sobreviver, mas a lançar uma ferramenta que deu certo, acabamos de ser comprado por tal empresa por causa dessa solução. Enfim, isso é espetacular receber esse tipo de feedback, né? Cara, eu não sei como vocês fazem,
mas vocês têm um time que consegue encontrar todos os empreendedores, né, cara? Outro dia me mandaram uma mensagem: oi, Marcelo, eu sou aqui da AWS, eu cuido da sua conta e tal, e eu queria conversar com você e tal. Eu falei: caramba, cara, como é que as pessoas conseguem encontrar? Você tem você já falou que tem isso através dos investidores, mas você tem um time que fica buscando as startups? Eu tenho orgulho de liderar um time bem amplo, né? Que realmente a gente acha que está atendendo o ecossistema de uma forma geral da maior qualidade possível, né? A qualidade que os clientes esperam, né? E como o ecossistema está crescendo muito, a gente tem que cada vez mais, sem parar, estar contratando pessoas, né, que tenham empatia, principalmente pela startup, e que sejam 100% do tempo buscando novos empreendedores para ajudar. Né, ajudando os atuais e buscando novos, que todo dia está nascendo em startup. Tá? Então a gente é super acessível. Mencionei LinkedIn, que é uma coisa que eu sou muito fã, social selling, tá? Mas obviamente tem o site da Amazon, onde muita gente nos busca para ajudar as startups, não somente a nível técnico, Marcelo, sinceramente, mas principalmente a nível de gerar negócio para eles também. A gente tem vários programas, como por exemplo a AWS Connection, que apresenta startups para enterprises, grandes empresas, grandes corporações, que possam vir a contratar seus serviços. Né? E o que é bom para todos os lados, a empresa inova de uma forma mais barata mesmo, com menos risco financeiro, né? E mais ágil, né? Ou seja, aprende muito com a startup também. E a startup, obviamente, se aproveita da experiência e do benchmark dos grandes executivos dessas empresas e dos seus canais de distribuição também. Então, a relação ganha-ganha. É assim que a gente pensa nosso negócio, sempre pensando nos mecanismos de flywheel, né? Negócio sustentável no longo prazo. A gente sempre está pensando em quais são as necessidades duráveis do nosso cliente. A gente nunca vai imaginar que o cliente daqui a 10 anos vai querer pagar mais caro pela nuvem. Né? A gente já reduziu os custos da nuvem 111 vezes e nunca aumentou. Por exemplo, né? Cada ganho de eficiência operacional nosso, a gente repassa através de preços melhores. Entendeu? Então tem várias formas que a gente pensa um negócio para ser sustentável e a gente tenta de alguma forma influenciar também nossos clientes a pensarem diferente na hora de atenderem seus próprios clientes, né? Uhum. Hoje, quando você olha o mercado de cloud que veio evoluindo ao longo do tempo, né? No passado, as pessoas colocavam isso, ainda colocam, imagino, no cartão de crédito, etc. E aí depois acho que mudou alguma coisa na legislação, que a pessoa veio para o Brasil, né? Acho que a gente, não sei se vocês sempre tiveram um data center no Brasil, em um determinado momento veio para o Brasil, e aí parece que agora tem um esquema que, para ficar tudo certinho, legalizado, tem que recolher imposto. Eu não estava certo no começo da empresa. Você entende alguma coisa disso? Você consegue explicar para alguém que hoje é cliente AWS qual que é o jeito certo de se fazer isso? Com certeza consigo. Primeiro, assim, a questão da legislação, cada caso é muito personalizado. E aí depende de cada legislação de cada país, inclusive. Né? Tem alguns países que exigem que tenha soberania de dados, né? Porque a questão de, por exemplo, a Alemanha, né, que fica ali, tem que ter data center no próprio local. Aqui no caso do Brasil, sim, já há mais de 10 anos, né, a gente tem estrutura aqui no Brasil. Tá? A gente completou 10 anos em dezembro, né, de 2021. Caramba. Aqui. Mas independente disso, em relação a pagamentos, são coisas um pouco separadas. Né? Em relação a pagamentos, em novembro do ano passado, a gente lançou a cobrança em reais. Tá? É isso que teve uma mudança. E isso permite com que os clientes pagam de outros formatos, não somente cartão de crédito. Pode pagar hoje porque se chama de invoice, né? Enfim, de fatura aqui no Brasil. Tá? O que acontece? Que as pessoas, quando contratam o serviço da AWS, pode usar a nuvem, nosso data center, em qualquer lugar do mundo. Até porque várias empresas são globais. A gente atende clientes como Netflix, Airbnb, Uber. Os caras têm, assim, são empresas que têm presença aí em todo mundo. Tá? Então, os preços são tarifários em dólar, mas o Brasil foi o 5º país onde a gente liberou o pagamento em moeda nacional. Tá? Então, é para você ver o quanto a gente vê a importância do Brasil para a nossa estratégia de longo prazo. Então, o que mudou foi isso. Em relação à parte tributária, aí eu recomendo a todo mundo conversar com seus próprios contadores para ver qual é a melhor estratégia de acordo com cada um dos seus negócios. Uhum. Né? Isso aí eu não posso afirmar, porque depende da indústria, depende de onde você está atuando, tá? Mas sem dúvida tem que pagar imposto, né, pessoal? Isso aí tem que fazer parte dos seus business plans. É isso aí, porque depende se é um produto, se é um serviço e assim por diante, né? Muito legal. E, cara, você que está trabalhando já há muitos anos numa empresa americana, o que da cultura da empresa americana você, cara, curte? Quais são as rotinas no seu dia a dia como um gestor que você vê que é transformador assim para sua rotina como um líder de uma área tão importante dentro da AWS? O que você gosta de acompanhar de indicadores? Eu queria entender um pouco da sua rotina como gestor, sabe? Perfeito.
Primeiro, eu costumo dizer que realmente a Amazon, né, e a AWS de uma forma geral mudou minha vida profissional, tá? Porque o americano tem uma cultura muito diferente que a gente, fato. Em que sentido? Eu tentei empreender muito no Brasil, né? E, por exemplo, eu fui para muitas reuniões aqui no Brasil, se eu não sabia se tinha sido boa ou ruim. Acabava a reunião, eu não sabia se tinha um sim ou não, né? E, enfim, isso eu acho uma falta de respeito muito grande com o tempo dos outros. Isso eu percebi, por exemplo, que o americano respeita muito o tempo de todo mundo. Então, o sim ou não, você vai receber rápido. Eles são mais diretos. Isso eu acho fundamental e mudou minha forma de ser, inclusive, também, minha forma de pensar nesse sentido. Eu não estou dizendo que nossa cultura é certa, tá, pessoal? Estou dizendo como é que a gente trabalha, tá? A gente, inclusive, a gente tem a cultura de inovação da Amazon, né, e de gestão de uma forma geral, causa, né, tem muito cliente que tem interesse em conhecer, né? Porque, obviamente, a gente é uma das maiores empresas do mundo, né? Enfim, empresa trilionária, e tem 1.400.000 funcionários. Né? E como é que pode? Para mim era assustador. Primeiro, mudar de minha vida eu tinha trabalhado em algumas empresas de tecnologia, mas que a maior não tinha 250 pessoas. Então, para mim, como é que eu vou me dar? Será que eu vou me dar bem? Vou me adaptar, né, a esse conglomerado aí gigantesco? Mas eu entendi que eles têm uma estrutura realmente bem diferente. Por exemplo, os famosos Two Pizza Teams, as equipes de 2 pizzas, né? Cada gestor lidera diretamente, no máximo, as pessoas que se alimentariam com 2 pizzas de tamanho grande americano. Eles falam assim, né? Ou seja, de 8 a 10 pessoas. Tá? Diretamente. E, obviamente, indiretamente pode ter uma influência maior, mas diretamente a gente acha que só pode são seus liderados diretos. Isso, que pode dar atenção suficiente para ajudar o crescimento daquela pessoa na sua carreira, para ajudar ela a estar trabalhando na maior performance possível. O máximo que um gestor consegue são 10 pessoas de maneira direta. Tá? E, a partir daí, tem uma cultura de captação, né, que a gente chama dos mecanismos, né? A gente cria mecanismos de captação de feedback que a gente está constantemente revisitando. Tá. Seja do cliente final, né, na ponta mesmo, no uso, tá? Seja dos nossos próprios funcionários, né, nossos colaboradores, que podem dar feedback sobre literalmente qualquer empresa da Amazon. Vai ter alguma ideia? A gente tem estrutura para captar esse feedback. Tá? Então, vamos lá. Você perguntou em relação a métricas. A gente tem relatórios semanais, mensais, né? E aí trimestrais e anuais. Tudo que o seu time tem que produzir. Exato. E aí eu peço para meu time, né, colocar os highlights e os lowlights, né, daquele mês, daquele período, né? Ou seja, as coisas de destaque, né? Eu vou falar um pouco português aí, desculpa. e enfim, o que aconteceu de eventualmente poderia ter sido evitado e como. Que pode melhorar, né? A gente não pede opinião, a gente quer saber de dados. Aconteceu isso. Muito interessante, cara. Aí a gente pega a pergunta básica: o que é que você poderia ter feito de diferente? Por que você está nessa situação? Como a gente poderia ter ajudado o cliente melhor? Né? E a partir daí a gente vai compilando esses ensinamentos que, por exemplo, no meu caso, o time de vendas diretamente está captando dos clientes finais ali no campo, e eu vou compilando essas informações, criando documentos menores e passando para meu chefe. Tá. Então tem toda... Porque, cara, eu imagino que o nível hierárquico de milhares de pessoas deve ser um negócio enorme, né? São milhares de pizza teams, né? Então tem esse tipo de relatório que a gente vai juntando, né? Não somente, como eu falei, highlights e lowlights, mas também observações de mercado, barreiras internas e externas, né? Riscos, né, a considerar, oportunidades. E isso eu estou falando especificamente sobre a estrutura comercial, mas pode ser sobre uma ideia de produto. Tá. Né? No caso, o programa Activate foi um que chama two-pager, né? Um documento de 2 páginas que alguém pensou, acho que os clientes poderiam se beneficiar de créditos. Né? Isso tem 8 anos. Vou fazer uma pesquisa aqui. Aí o cara montou, aqui a gente não quer saber a opinião, quer saber a pesquisa. Então, fatos. Exato. Então, fez análise de uso de cloud de X clientes, fez análise do mercado, né, quantas startups tinha, o que está sendo gasto, o que está sendo investido, enfim, traz toda, né, um estudo, e ele faz o que a gente chama de escalar. Escala para seu manager, para seu líder. E o líder avalia aí, primeiro, antes disso, ele até pede feedback dos seus pares. Tá. O que eu posso melhorar aqui nesse documento? Eu estou justamente nesse processo agora a nível anual. Tá. Né? Aí os pares dão os feedbacks, ele melhora a escrita. Aí ele passa, quando ele acha que está pronto o documento, passa para o líder. O líder vê lá, revisa, sugere alguns feedbacks, pede para ele, baseado nos nossos famosos princípios de lideranças, a fazer, por exemplo, um dive deep, né, em algum tema específico, ou seja, se aprofunde mais sobre isso aqui, traga mais fontes, né? Como é que você tem certeza que isso aqui é real?
Né? Como é que você tem certeza que isso aqui é o melhor para o nosso cliente? Quais são os data points que você buscou e com quem é relevante mesmo? Ou seja, fazer perguntas como se fosse um bebê mesmo. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Às vezes até irritante, sinceramente. Para não mas perder tempo, isso é fundamental. eficiente, né? Isso gera eficiência, né? Porque justamente que já passando no nível de liderança, que o custo da hora é muito alto. E todas as contas que eu aprendi aí voltando para a cultura americana, é que se você está numa mesa com 10 pessoas, aquela hora ali custa uma fortuna. Né? Então, isso é vivo. Isso é vivo ali no... Então eu comecei a pensar assim, coisa que eu não pensava. Sinceramente. Eu não valorizava tanto o tempo como isso. Eu recomendo a todo mundo começar a pensar desse jeito. Eu te garanto que vão reduzir a quantidade de reuniões e pensar mais aí em e-mails ou outras formas de comunicação. Tá? Então, assim, resumindo, o que eu aprendi é que esses caras realmente só tomam decisões baseadas com muitos dados e sem pressa. Né? Eu mesmo, quando fui founder de startup, precisava da grana, né? Então, tomava muita decisão muito rápido e errava muito. Né? Justamente por isso, porque nos permitia ter o tempo de pesquisar, e isso é o grande diferencial, acho, de grandes empresas. Né? Você falou um negócio que me chama muita atenção, que é, cara, a pessoa tem que escrever um documento. Não é que ela chama uma reunião, convoca 10 pessoas e aí ele começa a falar, não, cara, tem que ser um negócio estruturado, porque vocês são muito grandes. Então eu acho que deve existir uma relação de trabalho assíncrono, cada um no seu momento, muito forte lá dentro, né? Esse lance de você sentar, refletir, de fato embasar o que você está propondo antes de convocar uma reunião, parece que é um negócio, quase uma religião ali de vocês, né? A gente tem uma cultura de escrita muito forte. Né? Voltando ao que eu acabei de mencionar, a gente tem os 16 princípios de liderança da Amazon. Né? O primeiro é o Customer Obsession, né? É a obsessão pelo cliente. Tá? E eles não ficam no papel, tá? Eles realmente fazem parte do nosso vocabulário. Tá. Então, na hora de tomar decisões ou escrever documentos, a gente usa muitos princípios de liderança. Legal. Tá? E alguns deles são até contraditórios, né? Tipo bias for action, viés para ação rápida, né? Contra o dive deep. Mas a gente faz de propósito, para que a pessoa balanceie de acordo com aquele contexto. Tá? E isso a gente usa um conversando com o outro, conversando, por exemplo, de algum argumento. Né? Isso não está sendo dive deep o suficiente, entendeu? A gente usa esse nosso vocabulário. Então, na questão da escrita de documentos, o que a gente entendeu isso é uma coisa de Bezos lá atrás mesmo, é que a gente acha que é a forma mais eficiente de usar o tempo. Né? Voltando de novo, o tempo. O tempo é a coisa que a gente mais tem de valor na nossa vida. Você pode ser bilionário, mas o tempo é igual para todo mundo. Né? Para quem está ganhando um salário mínimo. Então tem que saber realmente valorizar muito os seus tempos. Né? Então o que a gente percebeu? E você deve ter ouvido falar sobre isso. A gente nas nossas salas de reunião, vamos supor, né? Deve estar home office ou fisicamente em um lugar, a gente, primeiro, evita... Eu não vou dizer 100% usar PowerPoint, mas basicamente sim, a gente não usa PowerPoint. Não usa. Tá? Por quê? E isso é muito interessante, que eu quando aprendi isso lá, nesse curso lá que a gente fez internamente de cultura e inovação. O PowerPoint tem... que eu gosto, sempre gostei de apresentações, fiz a minha vida inteira, recomendo, enfim, é um produto legal demais, super sucesso. Mas o que acontece? Às vezes, o conteúdo do PowerPoint é influenciado pelo carisma do apresentador. Entendi. Segundo, se alguém chegar na sala de reunião atrasado, seja lá pelo motivo que for, não consegue mais, né, tá na mesma página, literalmente. Tá? E o documento não. Então, como são nossas reuniões? A gente senta, né, depois que o documento já foi aprovado pelo líder, beleza, vamos conversar sobre isso aqui. A gente senta e os primeiros 10, 15, 20 minutos todo mundo não fala nada, só faz ler o documento. Isso funciona mesmo? Desse jeito, inclusive online. Nossa vida é essa. E aí anotando os feedbacks todos. O dono do documento já pode até ir respondendo ali online hoje, ou então a gente espera, né, para todo mundo ler o documento e aí começar a ter os feedbacks. Legal. As perguntas e respostas, focado no documento. Porque às vezes no PowerPoint as pessoas vão atrapalhando, mas a resposta está no próximo slide. Tá, é verdade, faz total sentido. Tá, então sim, foi um estudo, né? Não o problema, a questão de ter essa cultura de escrever é muito forte justamente por isso, né? Porque a gente acha que é a forma melhor de economizar tempo, né? Porque a gente precisa de ter o máximo possível de tempo tratando nossos clientes e não resolvendo questões internas, né? A gente acha que isso é o que os nossos clientes pensariam de melhor sobre a nossa decisão de investimento. Se a gente pensar como a gente tem essa pergunta sempre nas nossas cabeças. Né? Inclusive, tem a brincadeira de na sala de reunião ter uma cadeira vazia para o cliente. É justamente isso. Você teria vergonha de falar isso na frente do nosso cliente? Tá. O que ele acharia dessa decisão? O que ele acharia de você ter investido essa passagem aérea para ir em tal lugar? O que ele acharia de todas as decisões que a gente toma?
o cliente tem que fazer parte. Pelo menos pensa o que é que o cliente vai pensar sobre isso. Isso é parte de um dos 16 princípios de liderança de vocês. Faz parte da nossa cultura diária. Né? E, enfim, os princípios são dinâmicos, são vivos, né? Que é de acordo com a evolução aí dos tempos. Inclusive, no ano passado, a gente lançou 2. Ah, é? Que são sucesso, né? Falar em português, mas recomendo todo mundo aí que está nos Isso ouvindo. É público? Sim, a estudar os princípios de liderança da Amazon, tá? Porque no mínimo pode te ajudar a pensar diferente sobre os clientes, tá? Então, no ano passado a gente lançou que sucesso traz muita responsabilidade, né? A gente nasceu numa garagem, mas a gente não está mais lá, então a gente tem que servir como exemplo outro, né? E strive to be the best employer, tente ao máximo ser o melhor empregador possível. São 2 princípios que estão muito unidos numa coisa muito importante hoje em dia, que é a gente cada vez mais focar em investir em inclusão e diversidade. Tá? Nossos líderes perceberam que a gente poderia ter feito muito melhor no passado. Então isso se tornou meta nossa. Por quê? Porque a gente tem clientes de todos os tipos. Então a gente precisa de pessoas de todos os tipos, que saibam escutá-las e tomar decisões e representá-las na nossa tomada de decisão. Tá? Então a gente tem metas de contratação, né? Inclusive metas de apoio a empreendedores de diferentes raças, gêneros, enfim, credos, e todo o mundo. Né? Então, por exemplo, uma das metas que ele estabeleceu é aumentar em 50% a quantidade de líderes mulheres, de líderes negros, em todas as camadas da empresa. Né? Exatamente. Então, isso é meta. Mas é uma coisa que é muito importante, isso eu recomendo para todos, é que não é para ficar bonitinho, para inglês ver, não, vamos falar assim. Tá? É por questão de sobrevivência do negócio. Quem não fizer isso está perdendo dinheiro e vai acabar sendo aniquilado pela concorrência. Porque para você ter um negócio sustentável, você precisa entender de seu cliente. E para isso você precisa contratar pessoas de todos os tipos. Total. Então, simplesmente é isso que eu acredito. E eu sou um embaixador disso e tenho orgulho de ter cada vez mais feito minha parte. Por exemplo, o meu time é mais do que dobrou a quantidade de mulheres, né, que tinha desde quando eu entrei. Então a gente sabe que a gente sempre pode melhorar. E de alguma forma a gente tenta aí influenciar outros para isso também. Eu vivi isso ao extremo dentro do Nubank, né? O Nubank ele tinha uma preocupação enorme em ter um equilíbrio melhor, né, de diversidade de pessoas. E eu vivi na pele essas vantagens, sabe? Num primeiro momento, antes de ter vivido, eu tinha minhas dúvidas, né? Cara, você não tem referência. Quando você não tem referência de algo que você viveu, fica difícil você julgar baseado na opinião dos outros. Mas, de fato, quando você começa a colocar um monte de gente diferente, com história diferente, com realidades diferentes, com perspectivas diferentes, as opiniões começam a mudar muito. Você começa a ter pessoas que começam a fazer perguntas que você nunca teria se aquela pessoa não estivesse ali. Então, cara, eu realmente recomendo que as pessoas pensem em como trazer gente diferente, cara, porque muda o jogo, né? Você que deve ver isso bem mais ao extremo que no bem, porque a empresa é muito maior, deve sentir isso também na pele, né? E sem dúvida, isso eu acho que está relacionado também ao sucesso do Nubank. Tá? E eles também têm uma influência muito legal em todo o mercado do país. E pra gente é um orgulho muito grande aí, de alguma forma, estar participando dessa história também. Total. Você, cara, voltando um pouco pra parte da reunião, que eu achei muito incrível isso. Quando vocês, hoje, as empresas começam a crescer, elas começam a se afundar em reunião. Cara, 24 horas por dia reuniões extremamente improdutivas. Pô, eu tô super interessado nesse assunto, porque me parece que vocês são muito estruturados em relação a isso. Hoje eu só recebo reunião de 1 hora, então eu incentivo as pessoas, gente, pode ter reunião de meia hora, pode ter reunião de 15 minutos, vamos ver que existem fóruns que podem ser mais rápidos e outros que precisam ser mais lentos. Esse documento que você falou que escreve, ele é um pré-requisito? Eu posso fazer reunião sem ter este documento? E existem formatos de reunião mais rápidas, mas o que é recomendável quando você vai fazer uma reunião? Excelente pergunta. Primeiro, toda reunião tem um objetivo, né? Inclusive tem algumas reuniões que já são pré-marcadas, as famosas cadências, tá? Então no caso do documento eu estava falando de reunião de captação e reporte de feedbacks, tá? Ou como pode ser de uma sugestão de um novo programa, um novo feature, uma novidade. Tá. Então pode ser marcada específica para aquilo e aí se tem um documento, tá? Mas tem várias reuniões que não tem especificamente um documento, tá? Mas tem uma estrutura, tá? E, por exemplo, toda terça-feira, 9h30 da manhã, é uma cadência com o seu time, né? De 1 hora.
Que é um acompanhamento de resultados? De escutar o mercado, acompanhar os resultados, eventualmente fazer o cascade, que é cascata de mensagens de liderança. Tá? E já tem uma estrutura pré-montada que tem diversos tópicos, mas já preparados, já no invite, ele já vai a ata e a gente não sai daquele tema. Tá? Ou então pode sim ter um momento de 10 minutos ali de brainstorming. Né, organizado. Claro que pode acontecer, mas não é o parâmetro. Agora, por outro lado, por exemplo, eu tenho várias reuniões de meia hora de one-on-one com outros líderes que colaboram com meus times. Aí, vamos supor, eu tenho uma reunião semanal já pré-marcada. Posso ter algumas outras ad hoc a qualquer momento, né, que possa ter alguma coisa urgente ali, mas eu estou pré-marcado. Ó. Eu vou falar com o líder de arquiteto de soluções toda quinta-feira, 4 da tarde, por meia hora. Vou trazer o que eu tenho que falar com ele e ele traz para mim. Isso aí é um respeito com o tempo dele, para ele continuar fazendo as tarefas deles operacionais e os meus também, mas também permite que a gente só fale sobre aquele assunto naquele momento. E não fale sobre nada mais. Tá? Então, a questão das cadências temáticas é algo que eu considero muito importante, que eu recomendaria as pessoas fazerem, que às vezes tem muita reunião que é simplesmente totalmente aberta, né? E realmente assim, não pode ser utilizado para originação de nada, sinceramente. Eu acho que é mais para focar a reunião, tem que ser para tomada de decisões. Em relação ao horário, eu não vou dizer que tem um ideal, que depende muito do que for, mas o mais legal mesmo é respeitar a saúde mental das pessoas. Hoje em dia, principalmente relacionados a reuniões online, fazer qualquer reunião online, mais do que 1h30, acho que em 2 horas já é demais. Demais, né? Qual que é o máximo de uma reunião que vocês costumam fazer assim? É 1 hora? De forma geral, sim. 1 hora, é difícil ter 1h30. Né? Obviamente tem alguns encontros diferenciados, né, que envolvem leitura de muitos documentos, né, coisas globais que podem demorar um pouco mais, só que já tem as pausas programadas. Né? A cada 1 hora, 10 minutos de pausa. Que legal isso. Exato. É importante, né? Porque a verdade é que, não sei você, mas eu mesmo já estou meio que cansado de tanto videoconferência. Né? Por um lado, a gente se tornou muito mais produtivo, por outro lado, a gente não nasceu para isso. Com certeza. Chega uma hora você fica exausto. Às vistas, exato, né? Por isso que eu acho que a galera tá tão animada com esse negócio de metaverso, porque vai vir alguma coisa diferente, né? Então eu acho que é um pouco por isso. Porque, cara, você fica na frente de um computador, né? Você não tá aqui como tô eu e você, ao vivo, né? Você perde o brilho no olhar, você perde o movimento, né? Enfim, como é a sua postura, né? Eventualmente sua resposta aí é corporal, algum comentário, né? Enfim, você se torna um pouco, não vou dizer menos humano, mas talvez mais digital, né? Total. O que tem seu lado bom, mas também, sem dúvida, acho que a nível de longo prazo me preocupa. É verdade. Você falou um negócio que eu acho que todo mundo comete erro, cara. Você falou assim, eu acho que eu não deveria ter reunião onde se origina alguma coisa. E eu acho que o que mais tem, cara, eu vi minha vida inteira isso, é gente marcando reunião para pensar o que fazer. Exato. Vamos fazer uma reunião para pensar sobre novos programas para lançar no ano que vem. Não, cada um se escreve suas ideias já e já traz alguma coisa já mais detalhada. É assim que a gente pensa, tá? Não tô dizendo que é o certo. Mas isso é muito legal, porque, cara, é assim que vocês trabalham, né? Exato. Alguém tem que começar o documento, alguém tem que sentar, trabalhar, produzir alguma coisa, aí as pessoas vêm e trabalham em cima. Exato. É assim que funciona. O Nubank, cara, a gente durante bom tempo tentou fazer isso, funcionava em algumas áreas, funcionava bem, mas acho que poderia ser muito melhor usado. E a gente faz a divisão de tarefas e a gente tenta, de alguma forma, criar muito cross-collaboration, né, entre diferentes times. O que está muito difícil hoje, todo mundo online também, mas a gente tenta ao máximo estimular para justamente ter opiniões diversas sobre documentos diversos. Então não adianta só ter vários vendedores falando sobre um produto de vendas, né? Então é bom trazer alguém de produto, alguém de parte técnica, alguém de marketing, para dar uma pincelada ali, sugerir alguma alteração, alguma colaboração, alguma ideia, né? Antes de levar para a reunião. Né? Total. Vocês trabalham, você fala, o Two Pizza Teams é um squad, eu imagino. Tem times de funções diversas lá dentro. Essa é uma pergunta muito boa e eu vou te dizer por quê. Que tem squad de tudo. Por exemplo, o meu Two Pizza Team é focado em vendas para startups no Brasil. E ali tem suas divisões, cada um, etc. Esse é o objetivo do meu Two Pizza Team. Né? E, obviamente, o que é legal, que ele já tem um escopo muito bem definido e permite com que eles estejam o mais próximo possível do meu cliente. Tá? Então, o Two Pizza Teams é criado para isso, para aquele time estar mais perto possível do seu cliente final, que pode ser o cliente interno ou externo,
né? E tem que ter uma missão muito bem definida. É um time de produto, é um time de programa, daquele produto, daquele pedacinho do produto, às vezes, né? O cara, qual é o escopo? Então, essa é a intenção. É ter a pessoa muito focada e ser dona efetivamente, ter autonomia para tomar decisões rápidas sobre aquele step de um produto, de um programa, de um território, de uma, né? Enfim, de uma missão super bem definida. Isso faz com que ele seja muito mais focado, mas principalmente a gente traga o feedback o mais próximo possível do cliente, né, para tomar decisões e que tome decisões rápidas mesmo, tá? Eu brincava quando eu cheguei na AWS, eu falei, poxa, tinha uma autonomia que chegava a me assustar, que eu não imaginava que teria, né? E a gente tem que entender que a gente tem uma barra alta para contratação e a gente não pode estar travando essa pessoa. A gente fala, no gatekeepers. Vamos deixar a galera trabalhar e vamos acompanhar os resultados, vamos deixar eles serem inovadores, criarem. Essa cultura nossa de inovação é uma cultura que não pune o erro, aprende com o erro, Isso é interessante. mas de verdade. Tá? É o que eu quero dizer com isso. Quando a gente erra, seja lá com um produto, como foi o Fire Phone, né, que com um ano queimaram $170 milhões em celulares. Foi um péssimo negócio. A gente lançou um smartphone, pessoal, né, para combater aí o iPhone, por exemplo, e outros, né, devices da época. A gente perdeu realmente uma fortuna, mas o que aconteceu? Mas o tablet ali... ficou, né? Aí que tá. Ninguém foi demitido porque o Fire Phone deu errado. Tá. Né? Os líderes escreveram uns documentos que se chamam Correction of Error Document e escreveu todos os aprendizados, ou seja, com um documento de correção de erro. Todos aprendizaram o que poderia ter feito diferente, né? E o que aprenderam com ali? Por exemplo, aprenderam a distribuir devices, a ter novos canais de distribuição, a construir hardware, né? Coisa que não fazia parte do negócio naquele tempo. Desenvolveram um sistema operacional. A partir daí nasceu a família Echo, né? Os Kindles, né? E a famosa Alexa, né? Que é o nosso sistema operacional de áudio. Tudo a partir daí. Muitas coisas a partir dali, que são aquelas demais. pessoas que participaram daqueles times, foram realocadas para diferentes times, onde vieram a criar, né, essas novas linhas de negócio. Então, é assim que é nossa cultura, é não punir o erro, e sim se organizar para aprender com ele. Espetacular. E esse aprendizado que você falou que foi documentado, é um negócio que é público, a empresa pode ter acesso? Tem algum repositório que você fala, puta, eu vou lá e eu estudo sobre uma companhia, sobre os aprendizados? Como é que funciona isso? Aí depende muito da tomada de decisão de cada liderança, de cada líder do setor, tá? Enfim, aí realmente depende muito. A gente tem uma enciclopédia gigantesca de aprendizado ali, cada um com seus níveis, né, de autorização ou não, mas a verdade é que realmente se eu estou aqui hoje, é porque teve gente brilhante criando a estrutura de startups alguns anos atrás lá nos Estados Unidos. Entendi. Né? Então, assim, realmente eu estou bebendo dessa fonte diretamente. Né? Então, sim, eu acesso a muita documentação da época e, obviamente, é o que tem hoje, né? O que está sendo criados, né, todos os dias. A gente tem nossas wikis internas, por exemplo, onde tem lá uma série de documentos, nossos documentos são compartilhados, mas dentro do escopo de cada necessidade de cada um, claro. Fico imaginando a riqueza da informação que uma empresa produz, né? Uma empresa que aprende a escrever, e eu insisto muito nisso, de que empresa que não escreve não escala. Porque as pessoas ficam nessa de reunião. Primeiro sinal que eu vejo é quando a empresa, como é que é a sua rotina? Eu passo o dia inteiro em reunião. Para mim é um dos primeiros sinais de uma empresa doente, né? Que é uma empresa que não escreve, que não produz acervo, intelectual, aprendizado, precisa estar documentado, né? Mas eu jogo no Slack. O Slack passou, ficou há um ano atrás, ninguém nunca mais vai ver aquilo ali, né? Então, eu fico bem animado de ter aprendido tanto aqui com você sobre isso, cara. Uma coisa legal de escrever é que, na verdade, também faz com que você pense melhor. Você mesmo vai se corrigindo ali. E aí você vai pensando de forma mais eficiente. Você vai relendo, né, o seu próprio documento. Então você vai colocando, literalmente, parece óbvio, mas fazer o óbvio é complicado. Né? Então isso que você falou, eu adorei, escrever escala. Né? Então é justamente o que te acredita. Tem aqui, eu não lembro quem foi, se alguém lembrar, escreve aí nos comentários. Alguém escreveu um artigo para um jornal e foi um artigo que no final ele escreve assim, peço desculpas pelo longo artigo, pois não tive tempo de escrever um menor. Então, perfeito. É isso que você falou. Eu levo mais tempo para fazer algo conciso, né? Chega a ser desesperante às vezes, mas é isso aí. É uma coisa que eu aprendi lá na luta e é uma coisa que eu mais insisto. Com certeza aí o pessoal do meu time está escutando. Várias vezes eu falo, apague 50% das palavras e volte. Falo isso muito mesmo.
Porque a gente tenta apagar, tem muita, o que a gente chama de weasel words, por exemplo, né? Que são ali encheção de linguiça, que se você tirar não vai fazer falta nenhuma no contexto. Sim. E vai continuar sendo bem escrito. Legal. Né? Então, o inglês permite muito isso, sinceramente, também. Né? Nossa cultura, né, de embromation, né? Assim, o brasileiro, né, é conversador, então isso é uma coisa, de uma forma geral, o latino luta para fazer essa síntese, mas é uma coisa que eu acabei que me dei bem, eu gostei. Tá? Ô, Fred, cara, quem já tá pensando em empreender, tá escutando a gente, tá considerando aqui uma cloud. Eu sei que é super self-service, foi assim que a gente começou, a gente chegou, abriu nossa conta, iniciamos e começamos a usar. Qual que é o momento que vocês querem conversar com essas startups? Existe algum jeito deles procurarem você? Ou é só vocês que procuram eles? Como é que é esse trabalho para alguém, pô, me interessei, quero saber mais sobre isso? Não, muito pelo contrário. A gente tem uma estrutura, né, de conteúdo, de educação muito grande, né, e é disponível para qualquer tipo de cliente, de qualquer tipo de tamanho, né, seja startup, grande empresa, né, seja estudante. Né? Então, assim, a gente tem vários programas para apoiar todos os tipos de pessoas e empresas, né, em todo o mundo. Tá? Então, aqui a gente tem muito conteúdo em português, por exemplo, no site da AWS, aws.amazon.com, e ali você pode sair pesquisando o que é que te interessa. Tá? E lá tem vários campos de contact us, né, entre em contato conosco. Né? E de acordo com a sua necessidade, a gente vai caminhando para o time interno ou para o conteúdo interno que vai te ajudar naquele momento de sua jornada. Né? Na prática, esse é o caminho mais comum do que a gente buscar diretamente. Sim. Né? Porque, eventualmente, é o estudante que está criando uma startup numa garagem que a gente não conhece ainda. Mas eu sempre recomendo também, fiquem à vontade aí para me buscar no LinkedIn, minha equipe. A gente tem o maior prazer de falar, a gente tenta, né, dar atenção para todo mundo, trabalho, mas eu recomendo muito mesmo que vocês tentem se certificar na nuvem. Tem diversos tipos de treinamentos, inclusive com voucher de descontos aí para startup, para tirar, por exemplo, uma certificação associate ou mais tudo específica. Online, né? Tudo online e self-service, como você falou. Né? É um negócio de, para você que está pensando numa startup, dependendo exatamente do modelo, tenta ser o mais self-service possível para você escalar aí a nível global. Né? Então é isso que a gente faz com o nosso próprio negócio também. E ainda pode criar uma profissão, né? Alguém que, puta, cara, tô perdido. Você vira um profissional que entende profundamente da AWS, cara, tem um mercado enorme e que pagam salários muito bons, né? Sem dúvida, a cloud veio para ajudar muitas empresas, não somente a se transformarem, né, digitalmente, mas a resolver seus problemas de maneira mais eficiente e economizando dinheiro. Né? Então, assim, esse dinheiro é revertido em inovação, em captação de novos clientes, em expansão, em melhoria de aplicações, né? Melhoria na sua própria operação. Né? Então, é isso que a gente quer promover aí, que o que vocês economizem com a nuvem seja reinvestido para que o seu negócio tenha mais sucesso. Tá? Então, sem dúvida, uma das formas melhores de reinvestir é contratando gente boa. Né? Hoje, no Brasil, existe um gap gigantesco de profissionais de tecnologia. Verdade. Né? A gente tenta, ao máximo, através de parceiros ou diretamente, investir na formação de novos profissionais. É fato que tem melhorado, mas ainda tem um potencial muito grande de grandes brasileiros aí pensarem mais com carinho em se tornar profissionais de tecnologia. Né? E voltando, pessoal, tem muito conteúdo bom e gratuito na internet. Agora, se fosse de vontade, ninguém vai para lugar nenhum. É isso aí. Valeu, obrigado, foi demais, aprendi pra caramba, vou aplicar várias coisas lá na Clivo, estamos num momento importante de absorver essa cultura que você falou e tenho certeza que vai ser muito útil para muitas pessoas. Obrigado, Fred, foi um prazer te receber aqui. Obrigado a você, professor Marcelo Toledo, aí, a experiência que você tem é incrível e conte conosco na Clivo, você que já está contando, mas cada vez mais aí, eu tô acompanhando essa história de super sucesso, de novo acertando, e que estrutura maravilhosa aqui nesse estúdio, eu acho também fantástico o convite e parabéns, viu? É excepcional mesmo estar aqui perto de você. Valeu, obrigado, meu irmão, foi um prazer te receber. Você que ficou até aqui, não esquece de dar seu like, deixe seu comentário aí, e você que chegou até o fim, não se esqueça, nós temos 3 patrocinadores aqui, Espaço Volpe para cuidar da sua mente e corpo, entra lá, todos os 3 que eu vou falar aqui tem condições especiais, é só falar ou que veio do Excepcionais ou usar o cupom Excepcionais, entra lá, espaçovolpe.com.br, vai cuidar da sua saúde, entra aqui também na V4.company, no site da V4 você vai ter uma análise do marketing digital
O que você está perdendo? O que você pode fazer? Quais são as oportunidades que você tem? A V4 Company tem 200 escritórios espalhados pelo Brasil. Vale muito a pena você conhecer mais. E por último, G4 Educação. Fred conhece bem a turma lá, amigo de todo mundo, do Thales, do Alfredo, do Nardon, do Tony, de todo mundo. A gente joga pôquer também, faz parte do grupo de pôquer. Você que está precisando evoluir o seu intelecto, entra lá, g4educação.com, que tem um monte de curso bacana para você. Um beijo para você e até a próxima semana!